E essa agora? Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Lula, sugere ao Jair, sim, ao Bolsonaro, que saia do Brasil. Isso depois da derrota dele em 22. Jair, vaza aí que é melhor pra você. Esquisito, hein? É o plantão do Meteoro, é com a AD que tem as informações. Estamos falando do Toffoli. Estamos falando de Dias Toffoli, aquele que é conhecido pelo grande abraço entre ele e Jair Bolsonaro. Bom, lançaram ontem o livro O Tribunal, como a Suprema Corte se uniu ante a ameaça autoritária, escrito pelos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. E a história é a seguinte: parece que foi o Dias Toffoli que sugeriu a Bolsonaro para que ele saísse do país antes da posse do Lula. Né? Lembrando que o Dias Toffoli era presidente do STF à época, né? Aqui, ó. Presidente, entre aspas, né? Parte do livro. Sua presença na cerimônia de posse só vai mostrar um país dividido. As pessoas vão vaiar, disse o ministro, de acordo com o livro O Tribunal, como a Suprema Corte se uniu ante a ameaça autoritária. Pois é, essa reunião só se deu, tá? Essa reunião se deu depois do segundo turno das eleições e eu fui catar para ir atrás de se tinha alguma reunião entre Jair Bolsonaro e o Dias Toffoli marcada ou na agenda ou noticiada ou alguma coisa assim, até porque Jair Bolsonaro tinha uma agenda paralela que a gente só foi descobrir depois que a Polícia Federal apreendeu o celular do Mauro Cid. Mas a única coisa que eu encontrei sobre Jair Bolsonaro e o Dias Toffoli é essa notícia aqui do dia 1º de novembro de 2022. 2 dias depois da derrota dele pro Lula. Aqui já tinha bloqueios golpistas pelo Brasil nas rodovias brasileiras, né? E o Bolsonaro estava quieto até então. O STF tinha uma reunião com o Jair Bolsonaro, cancelou a reunião até que o Bolsonaro assumisse a derrota. Naquele dia 1º, logo no início da manhã, ele fez um pronunciamento bem mais ou menos assim, em que os bolsonaristas acharam, inclusive, que era uma senha para eles continuarem. Depois desse pronunciamento, Jair Bolsonaro se reuniu a portas fechadas com ministros do STF sobre a pauta, as eleições, né? Então, como tinha muitas reuniões por fora, a gente não sabe se pode ter sido essa reunião ou não. Tanto é que, e eu vou botar uma matéria aqui no ar também, da Amanda Audi, que foi uma pesquisa que eu fiz e eu acionei ela. Os registros de entrada do Palácio da Alvorada em 2022 têm buracos de semanas, principalmente nos dias antecedendo o primeiro turno e o segundo turno, e novembro e dezembro de 2022. Na tradução aqui, os registros de visita de Bolsonaro, eles dão luz ao golpismo, ao seu golpismo, né? Então, a gente não consegue saber de quando que foi essa reunião, como foi essa reunião, nem quantas reuniões realmente Jair Bolsonaro teve desde pelo menos agosto do ano passado. Tá, Amanda Audi no Brazilian Report. Beleza, com os dados aí da AD. Interessante, hein? Interessante. No governo da milícia parece que é tudo paralelo, né? Fica parecendo para mim que reproduz uma lógica mesmo do que acontece nas ruas. Então você tem o gás e o gás da milícia, você tem a internet da milícia. Parece que todo o serviço precisa passar por um intermediário, tudo acontece de maneira paralela mesmo, né? E aí quando a milícia se apodera do governo, não sei se eu estou indo longe demais ao falar isso, depois a AD pode avaliar aqui se existem fatos, né, que embasem o que eu estou dizendo, mas
Me parece que essa lógica da rua ela passa a valer nos salões dos palácios, né? Daí você tem o Ministério da Saúde, que já não vale nada, e o Gabinete Paralelo da Saúde. Opa, esse mete cloroquina em todo mundo. Você tem a mesma coisa em várias áreas, para comunicação, por exemplo, né? E agora até para a agenda do presidente. Secretaria de Comunicação, né? Gabinete do ódio. Exatamente. A agenda do presidente, ela é extremamente problemática, assim. Quando eu recebi o documento que foi o Ananias Oliveira, o pesquisador Ananias Oliveira, que descobriu isso e pediu via LAI as informações das entradas, tem as datas que a imprensa noticiava como datas de reuniões não aparecia no documento como entrada do Palácio da Alvorada. Então, realmente, tinha coisas que a gente só foi descobrir porque vazou partes do inquérito da Polícia Federal, né? Como é o caso das reuniões com a Lindora Araújo, por exemplo, né? É sempre nessa mesma perspectiva. Tem sempre alguma coisa paralela. Você falou da comunicação, é a Secretaria de Comunicação e o Gabinete do Ódio, né? Então tem sempre é como se fosse o lado institucional e o lado que deturpa o institucional, às vezes escondido, às vezes não. Interessante. Oad, você mencionou uma sigla aí que o pessoal talvez não conheça, né? LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Pô, essa é uma ferramenta da hora, né? Para obtenção de informação. Eu sei que sai um pouquinho, né, do escopo do nosso assunto inicial, mas é interessante o pessoal conhecer até para demandar a continuidade da existência dessa lei sem alterações que possam deturpá-la ou subjugá-la a interesses sabe Deus quais, né? O que é a LAI e por que é tão importante para o jornalismo, cara? É a lei de acesso à informação. Qualquer jornalista, na verdade, qualquer pessoa pode entrar e pedir e solicitar informações que são públicas, como por exemplo, entrada de pessoas em prédios públicos, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, a Câmara, o Senado. Isso você tem acesso livre e você pode pedir via essa lei de acesso à informação. É por isso que a gente descobre, por exemplo, a agenda paralela ou não agenda paralela. E isso também pode confundir um pouco. Como, por exemplo, quando o Temer se encontrou com o cara da JBS. Era da JBS, né? Se não me engano. Ele fez isso com uma agenda paralela. Isso bate com uma agenda pública que é nosso direito saber. E essa agenda pública está no site da Presidência da República, do Governo do Brasil. Vocês podem acessar, inclusive, a agenda do Lula hoje. As informações que estão ali deveriam ser todas as informações que acontecem, mas não é o que acontece e que não vem acontecendo nos últimos tempos. Tá, a gente não achou ainda a agenda paralela do Lula, né? Mas nos últimos tempos aconteceu bastante nos últimos governos. É isso aí. Então, ó, cidadão também pode usar a LAI, cara. E o mais interessante é que você não precisa explicar por que você quer aquilo que é de interesse público, né? Isso é o mais legal no texto dessa lei, porque se o interesse é público, dane-se. O que você vai fazer com essa informação? Não interessa. É de interesse público, eu quero, me dá. E é um mecanismo muito bacana para a manutenção da nossa democracia. Vai ajudar a gente a resgatar muita coisa aí de um passado meio nebuloso. Valeu, Adi!